Você já começou a estudar teologia com toda a empolgação do mundo? E aí depois de 2 semanas, alguns dias, você vê uma pilha de livros ali e uma série de anotações espalhada por todo lado, nada se conecta, parece que você não está progredindo de verdade. E tudo aquilo que você esperava que teria absorvido, consumido, preparado e produzido durante aquele determinado tempo, na verdade parece um monte de conhecimento solto e que não te leva a lugar nenhum e você não sente um real progresso com seu estudo teológico. Se isso já aconteceu com você, esse vídeo com certeza é para você. Eu quero te ajudar a organizar melhor os seus estudos teológicos nesse vídeo. Uma das coisas que o seminário mais ajuda é que ele tem uma ementa, ele tem uma divisão de matérias, e isso faz com que a gente não precise se preocupar com a organização dos estudos teológicos. Mas principalmente quem é autodidata ou quem está tentando estudar por conta própria, se depara com essa dificuldade de conseguir uma organização coesa, coerente e sentir que de fato está absorvendo tudo aquilo que está aprendendo. Por isso, nesse vídeo eu te trago 7 dicas para você aperfeiçoar a sua organização e o seu desempenho nos seus estudos teológicos. Estudar sem objetivo é como navegar sem bússola. Você se mexe bastante, mas você nunca chega aonde tem que chegar. Por isso, a minha primeira dica para você é que você defina um objetivo claro para aquele determinado ciclo de estudo. Em outras palavras, você precisa se questionar o porquê está estudando aquilo ou qual é o objetivo por trás daquele estudo. E eu quero trazer isso de forma bem prática para você conseguir aplicar. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo esses dias, para você entender o que eu quero dizer com definir um objetivo claro. Eu tenho aqui em mãos um lançamento da Thomas Nelson, um livro do Douglas Moo, A Teologia de Paulo e Suas Cartas. Esse livro aqui. Sensacional, tá? Por sinal. Eu vou deixar o link de compra dele aqui embaixo, caso você queira se aprofundar em teologia paulina. Hoje em dia, eu faço um mestrado em estudos teológicos do Novo Testamento. E uma das matérias que eu estou tendo agora é justamente teologia paulina. Então, por causa do meu mestrado, eu preciso olhar para esse livro e fazer uma pergunta para ele. A pergunta que eu vou fazer é: o que é que o Douglas Moo ele define como teologia paulina? O que é que ele vai me mostrar como teologia paulina? A forma que eu vou abordar esse livro agora, ela tem a ver com o que eu consigo extrair dos pensamentos sobre teologia paulina aqui nesse livro. Essa é a minha preocupação primária. Mas no final de semana, por exemplo, eu fui pregar em Colossenses capítulo 1. E eu usei esse livro também. A minha pergunta para ele foi diferente. Minha pergunta naquela ocasião foi a seguinte: o que é que o Douglas Moo fez de exegese de Colossenses 1? Eu não estou preocupado com o conteúdo todo do livro. Eu não estou preocupado com todos os pensamentos do Douglas Moo com relação à teologia de Paulo e assim por diante. Então, a forma que você enxerga, as perguntas que você faz para o livro que você vai ler, elas definem muito a qualidade da sua leitura. Por isso que é necessário que você conheça o objetivo por trás do seu ciclo de estudo. Por que é que eu estou estudando determinado tema? Por que é que eu estou lendo esse livro? E pode ter várias respostas. Eu estou lendo por causa de uma formação ministerial, eu estou lendo por causa de um crescimento pessoal, eu estou lendo por causa de um curso que eu sou obrigado a ler, eu estou lendo porque eu tenho que fazer uma resenha, estou lendo porque eu tenho que preparar uma pregação e assim por diante. De acordo ao objetivo por trás da sua leitura, isso vai definir muito o alcance e a profundidade da sua leitura. Por isso, a primeira coisa que você precisa fazer antes de qualquer outra dica que eu vou te dar, é definir claramente qual é o objetivo de determinado estudo. Por que é que eu vou ler esse livro? Por que é que eu vou ler aquele livro? Por que é que eu vou estudar essa matéria ou aquela outra? O que eu quero alcançar com isso? Você precisa ter isso muito claro na sua mente antes de começar a ler qualquer coisa, porque senão você vai começar a sua leitura e você vai sentir que está aprendendo enquanto você lê. Mas basta 2, 3 semanas que você finalizou o livro que você não vai nem lembrar aonde está escrito cada coisa e o que o autor pensava sobre cada parte. Por isso, defina um objetivo claro do seu estudo. A segunda dica é uma consequência da primeira. Se na primeira você define um objetivo claro para o seu estudo, na segunda você monta um plano de leitura estruturado, tá? Isso você pode aplicar para várias coisas. Digamos que o seu caso é estudar teologia. Quero estudar teologia como um todo. O que você precisa agora? Montar uma estrutura que consiga te atender nisso. Então, teologia, por exemplo, tem 5 áreas de estudo, né? E você não tem 5 dias na semana, de segunda a sexta? Divida essas áreas em 5 dias. Dia 1, teologia sistemática. Dia 2, bíblica. Dia 3, exegética. Dia 4, histórica. E dia 5, aplicada, por exemplo. Esse é um exemplo. Em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer é que você precisa montar uma estrutura em cima do seu objetivo.
Digamos que seu objetivo é outro. Eu tenho como objetivo me aprofundar só em um tema determinado. Quero estudar só teologia bíblica. O que eu faço então? Aí já é outro passo. Você vai pensar numa estrutura que atenda ao seu objetivo. Por exemplo, teologia bíblica. Você precisa entender que existem escadas dentro da teologia. Não adianta você ler um livro gigantesco do G.K. Bale sobre uma teologia bíblica do Novo Testamento de 1.500 páginas, se você não leu ainda um livro intermediário, como por exemplo do Gerardus Voss, Teologia Bíblica do Gerardus Voss. E você não vai conseguir ler o intermediário se antes você não leu um livro de introdução. Todas as áreas da teologia possuem livros de introdução. Então, se você está pensando em estudar um determinado tema, eu tenho que te dizer isso. Você precisa começar com livros de introdução ao tema. Porque você não vai compreender os conceitos, não vai conseguir se aprofundar e sequer vai entender o que você está marcando no livro se antes você não começou com uma introdução que te apresente um panorama geral de tudo. Então, pensando em teologia bíblica, o que você vai fazer? Lê primeiro um livro de introdução à teologia bíblica, depois você vai para um intermediário e, por último, você vai para um nível avançado. E você vai aplicar isso para tudo. Ah, eu quero estudar a teologia paulina. Você tem livros de introdução à teologia paulina, intermediários e avançados. O que eu vou fazer para te ajudar? Na descrição desse vídeo, eu vou colocar várias introduções de várias áreas da teologia, livros de introduções. E aí você vai lá no link, você pode clicar e comprar qualquer um desses livros que são introduções a diferentes temas. Digamos que você quer um livro de introdução à teologia bíblica, vai estar aqui no link. Quero um de introdução à sistemática, vou colocar aqui também. Introdução a Paulo, aqui também e assim por diante. Para você já dar esse primeiro passo e começar no lugar correto. Não adianta você dar um passo maior do que a perna se você ainda não tem, claro, um plano de leitura e eu quero te ajudar com isso já aqui nesse vídeo. Terceira dica. Então, olha só, você já encontrou seu objetivo e você já pensou num plano estruturado para alcançar esse objetivo. Minha terceira dica é que você use um sistema de anotações, tá? E o que eu estou chamando de sistema de anotações não é grifos aleatórios, porque é muito natural que a gente pegue um livro e saia grifando o que a gente achou legal e acha que está absorvendo aquilo. Eu já te digo que você não vai absorver nada se você não tiver um sistema de anotações que você entenda. Existem vários sistemas, um dos mais famosos é o método Cornell, por exemplo. É super famoso, você já deve ter visto em algum lugar. Basicamente você vai colocar um título, uma data, e aí você vai pegar aquela folha e você vai dividir ela, por exemplo, em 1/3, assim, de forma vertical, né? Faz uma divisão de 1/3 e os outros 2/3 para o outro lado. Nesse 1/3 você vai escrever, por exemplo, na coluna da esquerda, né, basicamente, pistas, palavras-chave, perguntas, aquilo que você sabe que pensando naquilo, seu cérebro vai lembrar de um tópico do que você leu ou de uma aula que você viu. Nos outros 2/3 da folha, o que você vai fazer? É a parte que vai ocupar mais espaço, você vai transformar aquilo ali em algo objetivo. Como é que você explicaria aquilo de forma objetiva? Usando abreviações, tópicos, esquemas. Então, por exemplo, o que é teologia sistemática está aqui na coluna da esquerda. E aqui na direita você vai escrever o conceito, o que você entende, como você vê aquilo ali. E você vai fazer isso no decorrer da folha. Embaixo da folha você vai deixar um rodapé, onde você vai resumir tudo que foi aprendido naquele dia ou naquela leitura e assim por diante. Isso é um método clássico chamado método Cornell, por exemplo. Mas existem vários outros. Você pode usar, por exemplo, fichamentos por autor e tema. Eu gosto muito da ideia de fichamentos por autor, principalmente. Porque à medida que você vai avançando e progredindo nos estudos teológicos, o mais natural é que você compare ideias de autores. Então, por exemplo, no início desse vídeo eu mostrei o Douglas Moo, que é um teólogo paulino, mas tem vários outros, tem o Schneider, tem o N.T. Wright, e o que faz sentido para mim hoje, por exemplo, é saber a diferença dos pensamentos de cada um desses sobre Paulo, por exemplo. Então o meu fichamento ele funciona por autor, mas você pode fazer por tema, por autor e assim por diante. Outra forma que você pode usar um sistema de anotações é por meio de aplicativos, por exemplo, o Notion, o Evernote. Eu uso um que se chama Obsidian, mas o Obsidian ele é um pouco complicado de você criar a estrutura dele. O Obsidian funciona como um segundo cérebro, mas você tem que explicar para ele como você quer que ele trabalhe para você, basicamente. Então, minha terceira dica é use um sistema de anotações. Se você nunca fez isso, comece pelo método Cornell, tá bom? E aí, à medida que você vai avançando, você vai criando fichários de autor, de tema e assim por diante, de uma forma que funcione melhor para você. Minha quarta dica agora, e você vai ver que está tudo conectado. Defina um objetivo, construa um método, use um sistema de anotações e quarta dica, separe principalmente as coisas por tema. O que eu quero chamar de tema aqui? Temas teológicos. Por exemplo,
Eu fiz minha anotação, eu estou lendo aqui um livro de Paulo, e eu achei uma coisa bacana em Colossenses. E eu fiz aquele sublinhado, aquela anotação. Eu preciso achar um lugar onde aquela anotação ela vai se encaixar e que eu vou saber que ela está ali quando eu precisar procurar de novo. Então eu vou definir as coisas por temas. Cristologia, soteriologia, eclesiologia, amartiologia, pneumatologia, e eu vou separando as coisas por temas, por exemplo. Teologia bíblica, sistemática e assim por diante. Eu crio temas para organizar. Por quê? Para que aquelas anotações que eu fiz, elas não se percam, mas eu saiba onde eu vou encontrar elas. Então não adianta nada você fazer um método Cornell, por exemplo, mas a hora que você precisar revisitar, consultar, você não sabe onde está. Você não sabe onde você deixou. Então você pode fazer isso, essa criação de temas por meio de cadernos, você pode fazer por meio de pastas, se você estiver usando um computador. No caso dos aplicativos que eu citei ali, o Evernote, o Notion ou o Obsidian, você pode fazer dentro dos aplicativos. Um aplicativo muito bom para você começar, se você nunca usou ainda, é o Notion, tá? Ele é muito fácil de você usar e ele é muito fácil de você dividir por temas, etc. Funciona muito bem, principalmente se você tem mais familiaridade com o digital do que com o físico. Então, minha quarta dica para você é comece essa divisão por temas, tá? Eu faço hoje por autor, mas com certeza se você está começando na teologia, se você tem ali menos de 2, 3 anos de estudo em teologia, por temas vai fazer mais sentido, principalmente no início da sua caminhada teológica. A minha quinta dica para você, ela tem a ver com negligência em outras áreas. É muito natural que, à medida que a gente avance nos estudos teológicos, a gente tenha uma tendência natural a olhar tudo de forma acadêmica. E isso está errado. Você precisa separar um tempo da sua vida para um estudo devocional. E por meio desse estudo devocional, criar aplicações para os conteúdos teológicos que você já estudou. Então não adianta nada você dominar tudo sobre cristologia se você não souber colocar isso na vida prática. Não adianta nada você entender toda a profundidade cristológica de Colossenses 1, do 15 ao 20, por exemplo, um texto que eu preguei esse final de semana, se você não souber explicar, não souber trazer para a vida prática das pessoas o que significa Cristo ser a imagem do Deus invisível. Ele ser o primogênito de toda a criação e assim por diante. E você só vai conseguir entender essas coisas se você sair um pouco do academicismo. Por isso, não negligencie o seu tempo de devoção. A gente acaba começando a fazer muitos estudos teológicos e o que a gente faz com o tempo de devoção é transformar ele no estudo teológico. Então, não, já que eu já estudei teologia hoje, a devoção ou o meu tempo para estudo devocional, ele simplesmente acaba, ele não existe mais. Então essa quinta dica é muito importante. Ela não tem muito a ver com organizar seus estudos teológicos, mas eu não podia deixá-la de fora. Você precisa não negligenciar os seus estudos devocionais. A sua vida com Deus, ela tem que estar em dia junto com os seus estudos teológicos. Não adianta nada você ser um super acadêmico, mas frio e vazio de Deus. Sexta dica para você. Durante a semana você produziu aqueles documentos, lembra? O que você vai fazer no final de semana, no sábado? Você pode organizar como quiser, eu estou dando um exemplo. No sábado você vai revisitar, você vai revisar o conteúdo que você produziu. É aqui que você percebe se de fato você estudou e você estava focado, se de fato você entendeu ou não. É quando você chega na revisão. Não é quando você anota. As anotações, elas não servem de nada se elas não forem revisadas. Então no sábado você vai revisitar tudo aquilo que você anotou, seja lá quanto tempo você estudou durante a semana. Num dia da semana você vai separar para fazer isso. Semana seguinte, repete o mesmo processo. Estudei vários dias, vou tirar um dia para revisitar tudo. Terceira semana, mesma coisa. Terminou o mês, o que você vai fazer? Você vai revisar o mês inteiro. Vai levar um pouco mais de tempo esse último dia, mas aquilo vai estar tão repetido na tua cabeça que a tua revisão vai ser muito mais rápida. Aquele conteúdo da primeira semana que você revisitou no sábado, talvez você levou meia hora para revisar ele. Quando você chegar na última semana do mês que você vai revisar ele de novo, você vai levar 10 minutos, porque aquilo lá já está na sua mente. É assim que a gente aprende teologia. Não é vendo aula e não é lendo livro, mas é revisando o conteúdo, tá? É principalmente aqui que você vai aprender bastante teologia. Sétima e última dica. Aqui você vai ter certeza que você domina um determinado tema. Minha sétima dica é produza conteúdo. E quando eu estou dizendo produza conteúdo, eu não estou falando sobre Instagram e YouTube. Isso também é. Mas não necessariamente é isso que eu tenho em mente. Você pode produzir artigos, você pode escrever livros, escrever estudos, trabalhos,
do tipo assim, como se eu estivesse fazendo um trabalho sobre um determinado tema, onde eu estou juntando todas essas informações. Você pode fazer algo como se você estivesse preparando uma aula que você fosse ministrar sobre aquilo. Ou você pode simplesmente ter conversas com pessoas e mostrar aquele tema ali com as suas próprias palavras. A ideia de produzir conteúdo, ela não necessariamente é para ser vista, mas é para você perceber se aquilo que você estudou e revisou, você tem o domínio de colocar em palavras para fora. Eu consigo ensinar, eu consigo transcrever do meu jeito, eu consigo transformar isso aqui em algo que eu ensinaria ou que eu pensaria sobre. É aqui que você vai ter certeza que aquele determinado tema, ele foi dominado. Eu sei do que eu estou falando, eu sei que eu entendi e que eu consigo ensinar sobre isso. Lembrando você que todos os livros de introdução a diversas áreas da teologia, eu coloquei os links aqui embaixo nesse vídeo. Se você quer começar em qualquer área, clica no link aqui e adquira o livro para você. Cada compra dessa ajuda o canal, então se você tem gostado desse conteúdo, essa é uma forma de você me ajudar. Eu espero que esse vídeo ele tenha te abençoado e te edificado e que você não enxergue esse vídeo apenas como mais um momento de entretenimento no seu dia, mas que você possa aplicar cada um desses passos, definir o objetivo de estudo, criar um plano de leitura estruturado em cima desse objetivo, criar um sistema de anotação que faça sentido para você. Se você nunca fez um, comece pelo método Cornell, tem vários vídeos sobre isso por aí. Transforme isso num banco de referências, começando principalmente pela questão temática, porque provavelmente você não deve conhecer uma série de escritores diferentes. Não negligencie a sua vida devocional. Revise periodicamente e transforme isso em conteúdo para que você tenha certeza que você dominou o tema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, te vejo no próximo e Deus te abençoe.